Olá! Você já pensou se o seu retorno à vida no corpo físico dependesse da teia de relacionamentos que você construiu? E se a amizade fosse a moeda mais valiosa para garantir uma nova oportunidade de renascer? Hoje, no Diálogos Médicos, nós vamos entender por que a reencarnação exige muito mais do que desejo. Exige uma rede de afetos, uma família disposta a nos receber e um propósito claro de trabalho. Sejam muito bem-vindos ao Diálogos Médicos, uma produção da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é transmitido aqui na Rádio Boa Nova e também na TV Mundo Maior. E também você pode encontrar esta transmissão através dos nossos canais no YouTube, para que você possa acompanhar não só esse programa, mas todos os outros. Eu sou o Conrado Santos e é um grande prazer receber aqui novamente no Diálogos Médicos a nossa querida doutora Silvia Bersácola, agora a versão 2026. Seja bem-vinda, Silvia. Querido Conrado, querido Carlos, prazer é o meu. É uma felicidade estar aqui juntos, nos nossos livros maravilhosos, que cada dia a gente aprende mais. E um prazer também estar aqui com os nossos ouvintes e com aqueles que estão nos assistindo também. E não mais importante, porque a doutora Silvia é mais importante, que assim fique dito, viu, Carlos? Mas também a ilustre presença do nosso querido Carlos Augusto. Eu fico muito feliz de estar aqui, mas na verdade eu sou uma planta, né? Mas de qualquer jeito, uma planta muito feliz de estar aqui com a oportunidade de aprender com A ver vocês. com o BBB? Você é uma planta? É uma planta falante e interessante. A gente gosta dessa planta. Muito Muito obrigado. bem, gente. Então, aqueles que estão nos acompanhando, nós estamos lendo o livro Entre a Terra e o Céu, o livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e nós já estamos agora aqui atentando ao nosso capítulo 27. No nosso último encontro, nós então acompanhamos a nossa Odila que está desencarnada, né? E a Odila iniciou um processo de transformação após um emocionante reencontro com o seu filho Júlio, lá no plano espiritual. Júlio, que havia desencarnado, ele estava sob os cuidados da segunda esposa do Amaro, né, que é Zulmira, e ele desencarnou ainda pequeno. Vocês se lembram, desencarnou após um afogamento, né? E isso trouxe a grande trama do livro, ela se constitui deste embate da Odila com a Zulmira por conta da culpa desse desencarne. E agora a gente está no capítulo 27, que se chama Preparando a Volta. E já se passaram 4 semanas que a Odila estava instalada lá na escola de mães. Olha que legal, gente. Uma escola de mães no mundo espiritual, que se chama Lar da Bênção. E ela foi para lá exatamente para que ela pudesse se vincular ao Júlio, e ela começou a cuidar do Júlio, né? O Júlio tinha uma ferida na glote, né, na fenda, e essa ferida não melhorava, não tinha condições. É então que Odila procura o ministro Clarencio no Templo do Socorro e faz uma pergunta para ele, uma pergunta muito importante, que é o que vai dar o norte à nossa discussão de hoje, que é exatamente a pergunta: o que nós precisamos fazer para reencarnar? Porque nesse momento ela já percebia que havia ali uma possibilidade de melhor, uma nova experiência terrena para o Júlio. E aí, gente, aí vem a grande revelação. Clarencio explica que para entrar tanto no reino do espírito, isso quer dizer, quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, quanto no reino na carne, quando a gente regressa do mundo espiritual e reencarna no mundo, no planeta Terra, né?
para que a gente possa fazer esses retornos com as melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Ele pergunta assim para Odila: tens grande plantio de amizades puras na terra? Então ele está perguntando para Odila se a vida dela foi uma vida em que ela semeou essas amizades puras. E é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de nós, né, nos perguntam. E eu quero ouvir a opinião de vocês, mas a gente também tem aqui a oportunidade de ouvir esta questão baseada num outro fator que está ligado à reencarnação, que é exatamente a destinação do nosso tempo, a destinação dos nossos relacionamentos, porque se de um lado você tem um espírito necessitando, buscando reencarnar, de outro lado você precisa de pais que acolham esse espírito, que precisem estar a postos, né, para recolher esse espírito. E a doutora Marlene, no último programa, quando encarnada, que ela falou sobre esse capítulo, ela falou sobre algo muito importante, que é a questão da nossa responsabilidade em acolhermos estes espíritos. E muitas vezes a gente percebe que essa responsabilidade vai ficando em segundo plano. É sobre isso que eu quero ouvir vocês, mas antes vamos ouvir a doutora Marlene. Sabe uma coisa, Beth, que me incomoda muito? É ver nesses filmes americanos em geral, pode ser também que tem em outros, não sei, aqueles baitas marmanjões de 40 anos quase, 30 e tantos anos, perguntando se está em condições de ser pai. E não é o primeiro nem o segundo filme que a gente assiste, nem o terceiro, em que aquele marmanjão lá, aquele homem lá que tem o relacionamento com uma mulher há muito tempo, fica se perguntando se está em condições de ser pai. É um absurdo. Quer dizer, não é bem o que ele está colocando aqui, quer dizer, você está se abrindo para os outros, você está se colocando à disposição para fazer o bem para os outros? Então, se a gente se pergunta se está em condições de ser pai, tem 30 e tantos anos, é porque não se dispôs de boa vontade a ajudar ninguém. Veja, Silvia, que interessante isso. Eu quis trazer esse recorte porque ele nem é o foco da questão dos afetos que o Clarencio traz ali, mas ele mostra o lado de cá, de quem vai receber esses espíritos, né? E nós percebemos que muitas vezes existe uma escolha de olhar para si mesmo, olhar para uma vida hedonista, né? Buscando todos os recursos, os prazeres que a vida pode trazer, aproveitando disso e muitas vezes fechando as possibilidades para amparar alguém, né? De fato, as redes de afetos que nós precisamos para reencarnar é muito importante, mas do ponto de vista médico, do ponto de vista social, como que a nossa escolha impacta nesta decisão do reencarne, a nossa escolha enquanto encarnados aqui? Eu acho esse capítulo assim maravilhoso, porque, né, voltando um pouquinho, a gente vê que a Odila frequenta o Lar da Bênção aprendendo a ser mãe. Ela vai para uma escola aonde ela aprende a ser mãe. Então a gente vê que é o quê? É o desenvolvimento do afeto, porque a mulher ela vem com essa característica já, por si só, sendo ela mãe, tendo um filho biológico, sendo ela mãe e adotando uma criança, ou mesmo não tendo filhos, mas como ela se comporta diante dos amigos, diante da família. Porque a maternagem, né, que é o cuidado como mãe, ela pode ser feita e desenvolvida para qualquer pessoa, por qualquer pessoa, principalmente pela característica que a mulher tem. Ela tem essa capacidade de cuidar. Mas o que eu vejo assim na nossa sociedade é que se a gente olhar por uma visão materialista, que é o argumento que muitos utilizam,
Para que eu vou ter um filho e colocar um filho no mundo que a gente vive, sujeito a várias condições ruins, para poder manter o filho do ponto de vista financeiro, para poder proteger o filho dos perigos, das ameaças, dos roubos, dos sequestros. Então, muitas pessoas que só olham a materialidade e olham a vida como o momento que nasce, o momento que desencarna, realmente não faz sentido. Então, são pessoas ainda muito ligadas a esses fatores do prazer, pensando somente neles mesmos, na capacidade do seu desenvolvimento de carreira, né? A gente vê que as mulheres hoje, elas vão ter filhos cada vez mais tarde, a partir dos 35 anos, 40 anos, e a gente sabe que a melhor fase para uma mulher ter filhos é entre 20 e 30 anos, é onde ela está com maior capacidade de óvulos sadios, né? E, consequentemente, atrasando essas gestações, as chances das malformações existem, apesar que a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Não é porque a mulher vai ter o filho com 35 anos, inclusive a gente vai falar sobre isso, que a criança obrigatoriamente vai nascer com algum problema relacionado ou não à parte genética ou até as condições difíceis, né, da gestação, que a gente chama de gestação idosa, né, a gestante idosa acima dos 35 anos, é até estranho de falar. Então, eu acho que a gente vive essa dicotomia, a gente vive numa situação de ter ou não ter. E eu também observo muito que existe uma decisão de mulheres que não querem ter filhos. E hoje é colocado na sociedade como um ponto de escolha para a mulher, que antes era justamente o contrário. A mulher, ela tinha que buscar o casamento, e o casamento, o objetivo era ter filhos, né? E hoje não. Hoje existem muitos casais casados onde a mulher opta por não ter filhos. Uhum. E aí eu vejo aqui que eu achei assim, existe nesse plano espiritual e no Lar da Bênção setores de assistência à infância torturada, crianças que necessitam reencarnar com necessidades especiais, possivelmente, né, que desencarnaram numa fase de infância e que precisam reencarnar. E precisam dessas mães. Então, eu jogo isso para vocês e para o Carlão. Mas olha só, Carlos, antes de você entrar, eu quero já pegar o que a Silvia está colocando. Tem muito a ver com o que o Clarence explicou para a gente, porque ninguém reencarna sem essa cooperação dos pais, sem essa adesão dos pais. E os pais precisam lembrar que reencarnaram porque alguém um dia se dispôs a acolhê-los, né? E aí, Carlos, olha que interessante. O ministro Clarencio diz assim, ó: sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Carlos, como que você enxerga essa necessidade de reciprocidade nas relações humanas para um funcionamento saudável da nossa vida? Eu fiquei me lembrando quando o Clarencio vai falar com a Odila, não é? Que ela precisa ter relações. Você fez relações, você criou amizades, não é? Que possa agora pedir a colaboração na hora da reencarnação do seu amado filho, não é? Quer dizer, o que você fez para favorecer isso, né? E é o mesmo Clarencio que lá atrás em Nosso Lar, na primeira reunião que o André Luiz teve com ele para pedir trabalho, né, tinha uma senhora que queria a permissão dele para cuidar do filho. E ele diz, mas você chegou a criar uma rede de amizades para poder ter cooperadores nessa tarefa, porque você não tem condição de cuidar do seu próprio filho, né? E aí ele descasca em cima dela, olha, você... foi dada a você várias oportunidades de trabalho e você não quis, enfim. Aqui, a Odila está necessitando que o filho reencarne, o filho querido reencarne, e a única possibilidade, a única não, mas a mais lógica, a mais direta possibilidade de reencarnação é
no próprio lar do Amaro e da Zulmira. Aquela mesma Zulmira que até 4, um pouquinho mais semanas atrás, ela estava odiando, porque ela favoreceu o desencarne do filho. Na verdade, ela não se conformava que uma outra mulher desposasse o marido dela, o tão querido marido dela, inclusive em situações carnais. Ela tinha assim uma verdadeira atração por Amaro, né? Eles viveram de forma muito feliz, sexualmente falando. Então, aquilo trazia a ela um ciúme mortal da Zulmira, não é? E agora é essa mesma Zulmira quem deveria receber como filho o filho dela, não é? Então, olha que situação em que a vida, não é, coloca a gente. Então, quanto de desprendimento ela precisaria ter para concordar com essa questão. E aí o Clarencio faz ela entender que, olha, é assim que a vida funciona. E se você tivesse procurado ter afetos, enfim, talvez fosse um pouco mais fácil para o seu coração de mãe, né? Mas agora você vai precisar, inclusive, ajudar esse casal, o Amaro, o marido tão querido dela, e a Zulmira, a rival dela, que rival na cabeça dela, não é? Que vai ter que vai se dispor a receber como filho o filho bem amado dela. Olha que situação. Gente, a gente precisa se colocar no lugar da Odila de vez em quando. Será que qualquer um de nós teria facilidade para exercer esse apoio para o nosso rival, para a nossa rival, né? Para receber o nosso filho, o nosso mais querido filho, não é? E aí, Conrado, que eu acho que entra essa engrenagem, esse óleo, não é, que vai, né? Esse lubrificante que vai fazer com que a engrenagem funcione. Não é uma coisa fácil, minhas queridas, meus queridos. Coloquem-se um pouquinho, se puderem, no lugar da Odila e veja a situação em que ela se encontra e que não tem jeito, ela vai ter que superar, porque é pelo bem do bem amado dela, do filho querido dela, né? Ela vai ter que abrir mão de algumas coisas em função desse amor maior que ela tem com o Júlio. E com isso, ela vai estar, por assim dizer, lubrificando a máquina da reencarnação, a máquina da vida, de continuidade da vida, né, Conrado? Acho que é mais ou menos isso. E é importante, eu queria que a gente, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, guardem isso. Leiam depois esse capítulo também na íntegra, mas este é um capítulo que nos ensina sobre a interdependência como um fundamento à sustentação da vida. Não há como a gente imaginar. É importante a gente entender que o dar e receber, os afetos que nós criamos, eles são essenciais, e quando eles inexistem, nós sofremos muito. E aí vem um outro ponto que Clarencio faz uma distinção muito importante sobre o amor verdadeiro e as relações que são relações superficiais, né? E há um comentário da doutora Marlene que traz uma constatação muito bonita sobre o poder do amor, que eu quero dividir com vocês aqui, quando ela fala sobre esse ponto aqui. Deixa eu pegar aqui. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. Aqui é uma constatação maravilhosa e uma realidade da qual nós não podemos fugir. Toda vez que o móvel da nossa ação é o amor, tudo se pacifica, harmoniza e nós conseguimos o nosso desiderato. Mas quando o que está por trás é o ciúme, é a inveja e os sentimentos negativos da frustração do amor, então nós não conseguimos nada de positivo. Silvio, olha que lindo essa explicação aqui do Clarencio, né? A gente entende, então, que existe uma grande diferença entre o que nós vivenciamos muitas vezes e o que é o verdadeiro amor. O amor que pacifica, o amor que harmoniza, versus sentimentos como o ciúme, como a inveja,
como a desconfiança. O Carlos estava falando exatamente isso agora da Odila. São sentimentos esses que eles impedem que a gente possa ter resultados positivos na vida, né? E a gente diz, eu tenho tanto ciúme porque eu amo tanto. Eu tenho tanta desconfiança de tanto amar. A gente ainda tem muito que aprender para poder entender o que é o amor verdadeiro, né, Silvia? Pois é, e isso cai de encontro também ao que a gente falou agora há pouco, né? Talvez as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de amar verdadeiramente. E com isso, se disporem realmente a receberem esses espíritos. E juntamente com isso, vale também para as nossas relações. Porque quando a gente se compromete no casamento, quando a gente se compromete em receber uma família que não é nossa, que é a família do parceiro, a gente se compromete a quê? A amar essas pessoas. Se a gente não fizer isso, não vai dar certo o relacionamento. Mas parece que hoje as pessoas não se importam muito com isso, né? Tudo bem, eu me separo. Da mesma forma, eu não tenho filhos. E futuramente, né, não querendo me estender muito no comentário, a gente sabe que em próximas reencarnações, muitos se arrependerão dessas situações e tentarão ter filhos e não vão conseguir. Então a gente vê hoje tantos casais que queriam muito ter um filho, que queriam muito, fazem muitos procedimentos, fertilização in vitro, que são de insucesso. E surge então uma questão que é muito importante, né? Será que há sempre amizade entre aqueles? Porque o Clarencio fala dessa questão dos afetos, né? E a gente então se pergunta: será que há sempre amizade entre aqueles que reencarnam juntos numa família? Clarencio esclarece que nem sempre. E aí é que vem essa grande lição do amor, porque ele diz que muitas vezes, e é importante que a gente tenha isso muito claro, numa reencarnação nós reencontramos desafeto. Entretanto, a reencarnação é obrigatória. Agora, a nossa maneira de lidarmos com isso poderá, sim, ser decisiva para influenciar o modo como ela se dará. Porque se a gente já segue sempre numa relação armados contra esses desafetos, em relações bélicas, em embates constantes, elas talvez até mesmo compliquem a nossa situação. É importante que a gente tenha clareza de que a razão da nossa existência, da nossa vida enquanto encarnados, é aprendermos a amar, é aprendermos a desenvolver este sentimento. Isso nos coloca diante de um aprendizado muito importante desse capítulo, que a reencarnação é algo importante para que a gente possa aproveitar para construirmos vínculos. Lembrarmos que as amizades verdadeiras são as nossas moedas espirituais mais valiosas. Lembrar que relações superficiais não servem para o processo reencarnatório. E não nos esquecermos que o amor supera todos os ressentimentos e abre portas. O perdão e a harmonia serão sempre requisitos que vão favorecer esse ambiente favorável. E nós, e aí é que vem o ponto interessante para não esquecermos, nós somos co-criadores do nosso retorno. Esse capítulo, então, revelador demais, preparando a volta, nós aprendemos que essa reencarnação não é um evento isolado, que essa teia de relacionamentos é importante. Cultivar amizades verdadeiras é essencial não só para essa vida, mas para as próximas, gente. E que o amor genuíno pacifica e harmoniza, enquanto sentimentos de repulsa nos aprisionam e criam mais desafeto. No próximo programa, nós vamos acompanhar o momento exato do retorno, quando o Júlio volta ao plano físico. E vamos entender como o corpo material vai funcionar como um abafador das moléstias da alma. Eu agradeço a presença de vocês e convido a todos para estar conosco no próximo Diálogos Médicos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Uma excelente semana a todos, é muito bom estar aqui com vocês sempre.